Bastidores do Poder. E neste momento nós iremos receber o psicanalista e psicólogo Ivan Capelato, que vai bater um papo conosco sobre, claro, a guerra da Ucrânia e da Rússia, que já faz desde o dia 24 de fevereiro, todos os dias a gente tem abordado aqui essa situação no programa do Bastidores. Bom, Ivan, bom dia para você, muito obrigada por ter mudado os teus pacientes para poder conseguir nos atender e dar essa entrevista que vai explicar um pouquinho, né, quais são os efeitos psicológicos da guerra em relação tanto ao povo russo quanto ao povo ucraniano. Bem-vindo ao programa, bom dia. Obrigado, bom dia, um prazer estar aqui, Rose. Bom, vamos começar, né? Quais são os efeitos de uma guerra para quem está sendo atacado e para quem ataca? Bom, o problema maior do que os efeitos é o porquê, né? O porquê disso tudo. Todas as guerras que nós já tivemos, guerras interpaíses, intrapaíses, revoluções, etc. Todos os motivos que levaram a essas guerras, nenhum deles foi ético. Se a gente analisar desde antes de Cristo, a gente vai perceber que todo conflito ele se inicia por um problema político, ele se inicia por um problema de ganância, ele se inicia por um problema de tomar posse de algo. Nunca porque alguma coisa precisa ser defendida ou organizada. Bom, para quem ataca, né? No caso da Rússia, tem esse presidente aí há tantos anos, então a gente não tem tanta notícia do povo russo, mas eu imagino que grande parte do povo russo está com temores, porque a iminência de uma terceira guerra mundial está aí batendo a porta, né? E o povo russo já sofreu no passado com a Segunda Guerra Mundial, perderam muitas pessoas, né? Conseguiram impedir a invasão da Rússia pela Alemanha, mas eu imagino que o povo dentro do país está em sofrimento pela tensão de onde isso vai parar. Na Ucrânia, como a gente tem visto, né, as notícias estão sendo mais fáceis aí para a mídia trazer para nós temos visto esses fenômenos, né? A fuga, né? As pessoas deixando casas, morrendo, os homens sendo convocados a ficar no país, então as famílias estão saindo com várias perdas, né? Mortes de alguns parentes, as famílias perdem o seu chefe, perdem a figura masculina, são muitas crianças, como talvez alguém já percebeu aí nas mostras aí que a TV tem trazido, né? Então, assim, provavelmente o que nós vamos ter nesses refugiados ou nas pessoas que ficaram lá é um aumento do estado depressivo, por causa das perdas, né? O que a guerra exala, o que a guerra traz, né? O barulho, a bomba, não saber quem vai ser ferido, não saber o que vai ser destruído, é muito menor do que a perda afetiva, né? Então, perder a casa, as crianças estão perdendo o seu quintal, estão perdendo a escola, estão perdendo tudo. Então, o que a gente sabe que vai acontecer com essas pessoas, por mais bem acolhidas que elas sejam nos países, aqui no Brasil, na Polônia, na Áustria, é uma depressão coletiva. As crianças deverão ser as mais prejudicadas, porque elas vão ter que aprender uma nova língua, vão ter que entrar numa nova escola, se conseguirem fazer isso, né? Se o acolhimento de tanta gente for possível. Então, assim, sempre que há um conflito
interno numa sociedade ou externo entre países, todo mundo perde, né? Ninguém ganha, ninguém ganha. Agora, nós estamos entrevistando o psicanalista Ivan Capelato, são 10h36. O que a gente também tem visto aqui numa guerra, ambos os lados sempre tentam desumanizar o inimigo, né? Você tem, por exemplo, a Rússia falando dos nazistas, o pessoal da Ucrânia comparando o povo, os soldados russos, aquele Org, né, do Senhor dos Anéis, né? Então, essa desumanização, ela é necessária para poder conseguir justificar os próprios atos, ou para uma guerra um líder não precisa de justificar a guerra? Bom, a desumanização, ela ocorre em qualquer contenda, em qualquer polarização, em qualquer conflito. Então, o preconceito desumaniza o outro, desumaniza o índio, desumaniza o negro, desumaniza o homossexual, desumaniza. Nas guerras, a desumanização é uma maneira de justificar, né, o que eu estou fazendo. Assim como no preconceito, assim como nas agressões, assim como nesses conflitos, Rose, entre torcidas, entende? Então, colocar apelido aí no Clube São Paulo, Futebol Clube, colocar apelido aí no Palmeiras, no Corinthians, enfim, a desumanização é a tentativa de eu me sentir menos culpado por estar fazendo mal ao outro. Existe também a desumanização no abuso dentro de casa, no abuso de pais com filhos, de marido com esposa, esposa com marido. Então, a desumanização é um ato onde eu reduzo a minha culpa sobre o que eu estou fazendo. Doutor, bom dia. Quem está falando aqui é o Edson. Oi, Edson, bom dia. Bom dia. Uma coisa, doutor, é você ter um pai, por exemplo, doente, com uma doença terminal, e a mãe vai dizendo para o filho, olha, o papai está doente, etc, etc. Vai preparando. Eu sei que é difícil, mas há um processo. Agora, você está andando os três numa fila, de repente aparece um guarda na sua frente e fala assim, ó, o pai, a mãe e o filho vão para frente, o pai não pode passar. Essa perda vai ser... Quanto tempo vai demorar para resolver isso, para explicar isso para a criança e para ela assimilar isso, doutor? Eu acho, só completando, que parece a história da Segunda Guerra Mundial, dos judeus, sim, quando eles estavam sendo colocados dentro dos trens e as famílias sendo separadas. Não é isso, doutor? Sim, mas na Segunda Guerra Mundial, Rose, Edson, nós tivemos o alistamento, né? As pessoas se alistaram para ir lutar. Aqui, o que está acontecendo na Ucrânia é uma imposição. Quem tem de 18 a 60 anos vai ter que ficar no país e lutar. Então, quando há, por exemplo, essa cena que o Edson descreveu, né? O guarda para a família e diz que o pai volta e a mãe e os filhos continuam, esse corte, esse trauma, ele vai ser muito difícil de ser explicado. Talvez quando essa criança estiver mais velha, falar, a gente não sabe como vai terminar essa guerra, se esses homens vão ser tratados como heróis ou só foram usados, mas é um trauma, Edson, que dificilmente vai ser curado, porque, veja bem, a impotência que foi reduzida, aquela esposa e aquelas crianças, né? A impotência que elas foram reduzidas é tão enorme e é tão imediata, é tão em segundos, que não dá tempo, talvez nem de chorar, não dá tempo nem é uma paralisação dos sentidos. Né? O que isso vai gerar, né? Como fazer o luto disso? É isso eu não sei mais do meu pai, não tenho notícia, não tenho telefone. Então, o que isso vai gerar?
geralmente uma depressão, mas como o luto não vai ser feito de uma maneira organizada, vai gerar um quadro que a gente chama de morbidez, que é aquela sensação de falta eterna, que vai dificultar muito a cognição, o desenvolvimento cognitivo, vai dificultar muito as relações afetivas futuras dessas crianças, por mais bem que elas sejam tratadas. Então, agora, assim, como você colocou, é uma coisa terrível isso. Agora, doutor Ivan, nós temos também assim, a situação em que os homens estão sendo obrigados a se alistarem na guerra, né? Agora, por outro lado, a Ucrânia, ela tem se mostrado um país muito nacionalista, em que as pessoas estão se listando voluntariamente para a guerra e estão resistindo ao inimigo. Antes da guerra, uma semana antes, quando estava lá, vai ter guerra, não vai ter guerra, o que nós tínhamos era o seguinte, a perspectiva da imprensa, dos especialistas, comentaristas sobre a guerra. A Rússia vai entrar, vai dizimar a população, em 3 dias a guerra está resolvida. E o que nós percebemos é que não é isso. Nós temos muitos civis trabalhando, impedindo, resistindo a essa guerra, e a guerra está muito mais difícil do que o Putin avaliava. Esse comportamento do povo ucraniano, ele é um comportamento assim de defesa dos seus direitos, de defesa do seu país, onde que eles buscam forças emocionais ou resiliência para poder lutar contra um inimigo considerado muito mais poderoso do que eles. Quando uma cultura de um país ela é assentada sobre a história, Rose, como é o caso da Ucrânia, como é a Eslováquia, a própria Polônia, né, que sofreu tanto, quando a Islândia, Finlândia, quando um país estrutura sua cultura na história, geralmente você gera sentimentos de um pertencimento nacionalista muito forte, muito saudável, inclusive, mas muito forte. Quando países não assentam a sua cultura, arte, escola, né, aprendizagem, a música, né? Então, quando os países não assentam isso sobre a história, nós temos um país dividido, como acontece aqui no Brasil, Venezuela, Colômbia, Chile, né? O Chile, que sempre primou por preservar a história, hoje ele se perde também. Então, a melhor maneira, né, de se destruir uma comunidade, como fizemos com os nativos aqui, com os índios, na América do Norte, no Canadá, a melhor maneira de você destruir uma comunidade é tirando deles, né, tirando a instauração da cultura, a instauração da história na vida de todo mundo. Então, hoje, em alguns países, se canta o hino antes de começar a aula, em alguns países se anda com a bandeira do país no caderno. Então, assim, e todo mundo sabe a história, todo mundo compreende que hoje esse país só é forte porque teve uma história. Quando os países não lidam mais com a história, como tem acontecido aqui no Brasil, né? A gente vai perdendo o contato com a nossa história. Não se ensina sobre 64, não se ensina mais, né? Sobre o que a gente já passou, sobre a Guerra do Paraguai, sobre os problemas que tivemos no getulismo lá. Então, quando um país vai esquecendo a sua história, ele começa a viver só de presente. E o que é o presente? O presente é esse momento em que eu quero ter prazer, né? Eu quero ter prazer, não importa como.
Num país como a Ucrânia, que tem uma história forte, se libertou da União Soviética, tem uma história forte, o nacionalismo é muito grande. Tanto que vocês devem ter visto imagens de mulheres, professoras universitárias, enfermeiras, ajudando a fazer os coquetéis Molotov lá dentro de um bunker para poder combater os russos. Então, essa resiliência, toda a resiliência popular, toda a resiliência de massa se instaura na história daquela comunidade ou daquele país. Doutor, o que o senhor conversa no seu grupo de WhatsApp com os psicólogos, os psicoterapeutas, a respeito dessa situação das famílias? É assim, o camarada, ele tem que sair, ele não tem mais nada, não tem mais casa, não tem mais escola, não tem mais religião, não tem mais nada, ele sai com a roupa do corpo às vezes. Quanto tempo o senhor acha que as pessoas vão demorar para se recuperar de novo, se é que vão conseguir? Edson, muito tempo. E aí você vai entender, dependendo do lugar para onde as pessoas forem se refugiar, e dependendo do acolhimento que elas tiverem, vai ser um pouco diferente a recuperação, né? Mas o trauma, a perda, você imagina, aqui no Brasil, lá em Petrópolis, aqui em Franco da Rocha, as pessoas perderam suas casas e dentro do seu próprio país perderam suas casas, provavelmente vão recompor isso, vão refazer isso, é um trauma, mas é um trauma, elas não perderam o seu lugar, elas perderam coisas materiais, o tijolo, a roupa, mas elas podem voltar. Imagine esse pessoal que está saindo da Ucrânia, eles perderam, então, o acesso à religião, o acesso à cultura, o acesso à casa, o acesso ao país, né? Eles não podem voltar, pelo menos agora eles não podem voltar. E, então, isso vai demorar muito tempo para ser esquecido e, às vezes, nem vai ser esquecido, Edson. Porque, veja bem, quando você tira tudo de uma pessoa, inclusive como no caso das mulheres, tirar o marido também, o pai, tem pai de 54 anos, 55 anos, teve que ficar, largou a esposa, a filha, o neto, e ficou lá com o genro. Então, isso dificilmente a gente vai esquecer isso. Até hoje, alguns sobreviventes aí de Holocausto, de Auschwitz, por exemplo, se lembram disso, estão lá com a marca no braço e falam disso e não se recuperaram, refizeram a vida, mas muito artificialmente e internamente não se recuperaram, né? Ainda tem as marcas da dor, ainda tem as marcas do sofrimento. E eu queria aproveitar a primeira pergunta que a Rose fez, os efeitos da guerra. Eu e alguns colegas, Edson, Rose, a gente tem escutado dos nossos pacientes o aparecimento de um medo, principalmente, tá aí, né, as consequências, gasolina, mas o medo da Terceira Guerra, que é uma coisa que nós vivemos lá nos anos 60, né, a bomba, vai estourar a bomba atômica, né, a Guerra Fria, e de repente a gente está vivendo o mesmo fenômeno, só agora com as coisas em tempo real, né? A gente está assistindo a guerra em tempo real, as TVs ficam ligadas em tempo real. Então, muitas crianças estão vindo perguntar o que elas fazem na guerra, o que elas podem fazer na guerra. Outro dia, uma criança de classe A, de gente que tem posses, veio me perguntar, e ela e a avó estavam pensando em fazer conservas para guardar por causa da guerra. E essa criança já está em sofrimento, entende? Guerra para ela é ficar sem nada. Esse é o conceito que tem. Então, aqui também, e talvez imagino em outros países aí,
a influência dessa guerra, além da questão econômica, política, também o medo, né? A fobia que volta, a mesma fobia dos anos 60, quando a gente ficava com medo de ver aquele foguete no céu trazendo a bomba. Agora, doutor, nós estamos entrevistando o doutor Ivan Capelato. Uma coisa que a guerra, ela expõe é a crueldade humana. Hoje, os jornais trouxeram uma foto em que 3 pessoas foram amarradas em postes com aquele plástico, assim, com plástico, não sei se vocês chegaram a ver. Foram 3 homens amarrados na Ucrânia pelos soldados ucranianos, porque eles estariam roubando as lojas e casas das pessoas que abandonaram, tiveram que sair. E assim, eu achei aquela imagem muito cruel. A guerra, ela expõe o pior das pessoas. A guerra e também o dia a dia expõe o pior das pessoas. Nós temos assistido aqui esta guerra urbana, suburbana, onde nós temos aí o júri do tráfico matando pessoas, condenando pessoas. Nós temos aí esse menino que desce da garupa de uma moto e dá um tiro na cabeça daquela senhora para pegar um celular. Então, assim, a vida, dependendo do estado em que a gente esteja, expõe o nosso pior. Nós não podemos esquecer que nós nascemos maus. Nós somos maus, né? Eu vou pedir licença para falar um pouquinho de psicanálise, pode ser? Pode, claro. Então, alguns psicanalistas, como Melanie Klein, por exemplo, mostram, né, que nosso primeiro período de vida, a gente tem uma maldade, a gente é cruel. E depois, até os 5, 6 anos, né, a fase anal, a fase fálica, nós somos maus. A gente tem prazer, às vezes, em desacatar a mãe, em bater no irmão, em jogar alguma coisa no chão, em desobedecer. Então, assim, a maldade é uma coisa inscrita em nós. Em 1920, o Freud escreveu um livro chamado Além do Princípio do Prazer, que a gente traduz do alemão em Mais Além do Princípio do Prazer, onde ele descobriu que a quantia de prazer que nós temos no dia a dia ela é insuficiente para nos satisfazer. E, de repente, a gente começou a se satisfazer, né, com o mal, com a maldade. E há um prazer incrível em perceber que eu posso fazer mal ao outro, com a palavra, com o ato. Então, chama-se pulsão de morte isso, né, onde eu vou ter consequências, mas o prazer que aquele ato tem, ele é incrível. Agora, imagine dentro de uma guerra, onde isso fica liberado. Imagine dentro de uma situação de confronto entre polícia e traficante, isso fica liberado. Imagine uma situação de confronto entre traficante e traficante, isso fica liberado. Imagine esse menino que vai pegar o celular da mão lá daquele senhor que se apavora e puxa o celular, ele dá um tiro. Ele está liberado. Então, a maldade, ela é sempre maior que a nossa ética, que a nossa bondade. É muito difícil ser ético. Mesmo que a gente se prometa que a gente vai ser bom, que a gente vai segurar nosso ódio, nossa raiva, ninguém consegue. Então, a guerra facilita o uso dessa maldade, né? Banaliza o uso dessa maldade. Vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar lá dos campos de concentração, vamos lembrar lá da morte daqueles 6 milhões de judeus e de outras guerras, né? Então, assim, a guerra, ela autoriza a maldade.
Agora, doutor, assim, mudando de assunto, é a última pergunta, nós vamos encerrar essa entrevista, doutor Ivan Capelato. Nós tivemos aqui um bate-papo com o nosso correspondente de Nova York, um pouquinho antes do senhor entrar, o Henrique do Vale, e ele disse que lá no Texas eles estão enfrentando uma polêmica em relação à seguinte questão. Nos Estados Unidos, alguns estados autorizaram a cirurgia de mudança de sexo, inclusive para crianças. E o governador do Texas é contra. E nesse final de semana, algumas empresas fizeram um abaixo-assinado pedindo para ele mudar a opinião. O senhor, como especialista no cuidado de crianças e adolescentes, como o senhor vê uma possibilidade de mudança de sexo em crianças? O senhor acha que é possível isso? Bom, Rose, possível é. É possível é, mas assim, é verdade, possível é, mas assim, talvez eu perguntei errado. Isso é prudente? Essa é a pergunta, né? Não. Nós sabemos que uma criança bem cuidada, bem tratada, aos 7 anos de idade, ela começa a desenvolver a estrutura mais sólida da sua personalidade, que vai terminar aos 23, 24 anos, quando existe uma maturação maior do nosso córtex pré-frontal, que é aquela área do nosso cérebro que nos dá crítica. E nesse momento nos permite escolhas lógicas, escolhas mais prudentes, como você falou, escolhas mais reais. Então você imagina, quando se autoriza a cirurgia de mudança de sexo numa criança, certamente o desejo não é dessa criança, é de quem está perto dela. Uhum. É de pai, de mãe, é esta coisa pedofílica que existe no mundo, que é talvez a maior ocorrência de maldade que a gente pode viver, que é a pedofilia, entende? Onde você maltrata, usa, machuca crianças em nome do seu prazer, em nome dessa covardia de ter uma relação afetiva sexual boa. Então, imagina que aquela criança, ela não faz escolhas, nenhuma criança faz escolhas, as crianças têm quereres, né? Tem quereres. Eu quero jogar, eu quero ir na piscina, Elas não têm desejos, né? Elas não conseguem formular desejos. Os desejos, por enquanto, são do adulto. Então, quando se autoriza algo assim, eu penso que é algo extremamente criminoso, mas que obedece ao desejo, à perversão de quem está acima disso, né? Tá certo. Doutor Ivan, mais uma vez eu quero agradecer para o senhor, porque sempre que a gente pede para o senhor nos atende, tem que mexer na tua agenda. Muito obrigada. Foi ótima a entrevista, eu adorei. O Edson também, e eu imagino que os nossos ouvintes também, né? Obrigado, doutor. Muito obrigada, viu? Um abraço para o senhor. E espero que tenha trazido pensamento, pelo menos. Tá certo. Uma boa semana para o senhor. Bom, igualmente gente, a vocês. Obrigada. Bom, e nós iremos para o